Portanto, nós vamos dividir esta sessão em dois momentos. Portanto, o professor Vitor Vente iniciará a sessão fazendo uma intervenção de contexto, cerca de 15, 20 minutos. Depois a Isabel continuará e depois teremos aqui uma discussão entre todos, tentando terminar às 7h15 para, de certa forma, não afetar compromissos que os nossos oradores têm. Professor Vitor Vente, muito obrigado pela disponibilidade e a palavra é sua. Ora, muito boa tarde, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Só um disclaimer de início. Eu aqui não represento a Associação Portuguesa de Bancos. Naturalmente, sim, sim, nós sabemos, exato. Significa que as minhas opiniões apenas me Sim, responsabilizam sim, de mim. naturalmente. Eu vou tentar ser breve, porque nestas coisas eu nunca sei exatamente o que é que a audiência está à espera que se diga, quais são os ângulos que quer abordar, de modo que muitas vezes estas coisas são mais ricas depois no período de perguntas e respostas, onde as pessoas, portanto, dirigem mais especificamente aquilo que gostam de ver elaborado, e aí depois podemos eventualmente ser um pouco mais completos. E, portanto, eu faria uma introdução, como digo, e tentar ser tão breve quanto possível, mas tentando tocar naquilo que me parecem ser os aspectos relevantes da atualidade, tentando o mais possível não repetir coisas que são ditas todos os dias, nomeadamente na comunicação, e, portanto, que toda a gente vai sendo confrontada com isso. Ora bem, nós estamos a viver um período interessante, pelo menos naquela designação chinesa do may you live in interesting times, o que significa que normalmente os tempos interessantes são tempos difíceis, tempos desafiadores. Estamos a viver um tempo interessante, de certa forma, estamos a ser confrontados com o regresso da economia a sério. Nós vivemos um período muito longo, onde quase nos convencemos que a economia tinha acabado. A economia, naqueles termos que nós estudamos, a economia com ciclos, com crescimentos, com inflação, com recessões, e, portanto, tínhamos pedido isso, tínhamos tido taxas de juros negativas e, portanto, parecia o melhor dos mundos, e agora, de repente, enfim, por uma sucessão de eventos, somos confrontados com o regresso daquilo que eu poderia chamar da normalidade. Então, nós hoje vivemos um período inflacionário, não muito sério, porque enfim, as pessoas da minha geração já viveram com a inflação na casa dos 30%, ou pelo menos perto dos 30%, com taxas de juros de 30% e 40%, portanto, isto não tem provavelmente nada de inusitado. Para economias desenvolvidas, enfim, já é um bocadinho, mas de qualquer das formas, este choque inflacionário não tem nada de verdadeiramente anormal. As suas causas, sendo sempre particulares, portanto, as causas deste choque são particulares de certo ponto de vista, mas de um ponto de vista analítico são de certa forma geral. Isto é, nós tivemos um choque externo que decorreu da pandemia e da desarticulação das cadeias de valor e de abastecimento que estavam instituídas há muitos anos, e essa desarticulação criou, obviamente, um choque de oferta que se refletiu nos preços. Também a guerra, com todos os desafios geopolíticos, também criou mais um choque de oferta com efeito nos preços. Estas alterações de preços resultantes destes choques não são propriamente inflação, embora se reflitam no nível de preços, portanto fazem subir o nível de preços, mas verdadeiramente não são inflação, são uma alteração de preços e, do ponto de vista mais teórico, são uma alteração de preços relativos. Isto é, há uns produtos que ficam mais caros face aos outros, então há uma alteração de preços relativos. Aquilo que depois pode gerar ou não inflação depende de outras condições e depende nomeadamente das condições, quer do lado da procura, quer do lado das próprias políticas económicas. E aquilo que depois nós tivemos que verdadeiramente transformou este choque de preços relativos num choque inflacionário, e que provavelmente teria dado lugar a um choque inflacionário mesmo na ausência dos choques de oferta, foram as políticas económicas desenvolvidas não só desde a crise financeira de 2010, 2011, mas sobretudo durante a pandemia, onde houve, durante a pandemia em particular, houve uma conjugação de políticas expansionistas, quer do ponto de vista de política monetária, onde a base monetária, por exemplo, da zona euro, deu um salto que, nos meus tempos de economista, de economia monetária, teria posto os cabelos em pé, coisa que hoje a mim já não me acontece, mas na altura teria posto os cabelos em pé toda a gente que trabalhava nessa área, e eu estou a imaginar os meus colegas economistas alemães
enfim, a forma como terão reagido ao ver aquele choque monetário daquela dimensão, daquela oferta monetária daquela dimensão, mas ao mesmo tempo tivemos também todos os apoios que foram postos em prática pelos governos, portanto com políticas fiscais altamente expansionistas, e então nós tivemos duas políticas consistentemente expansionistas, que obviamente teriam mais cedo ou mais tarde que dar, enfim, criar procura e, portanto, criar efeitos no equilíbrio geral da economia e, obviamente, manifestando-se nos preços. Nós, ultrapassada que foi, e com sucesso, deve dizer-se, a crise da pandemia e, portanto, com uma recuperação relativamente rápida das economias, toda aquela ajuda ficou a pairar sobre a economia. E o que nós tivemos, e isso é visível, eu não tenho aqui agora dados para vos mostrar, mas isso é visível, se nós olharmos para os dados da procura agregada no mundo ocidental, somando a procura agregada da União Europeia e dos Estados Unidos, por exemplo, e incluindo aqui na procura agregada, quer a procura interna destes países, quer as exportações, no fundo é parte da procura externa, vimos que houve um salto muito grande e, obviamente, isso criou um excesso de procura e é esse excesso de procura é que alimentou a inflação, é que, no fundo, sustentou um movimento inflacionista. O que é também normal nestes processos é que, iniciado um processo inflacionista, inicia-se também um processo de disputa de distribuição de rendimento entre o capital e o trabalho, onde o trabalho tenta recuperar o rendimento perdido através da deterioração dos salários reais, procurando aumentar os seus salários nominais, e por si funcionam também como um elemento alimentador do próprio processo inflacionário. Aqui, provavelmente já terão ouvido, e houve muito aqui há uns meses atrás houve muito esse comentário, que esta inflação teria começado por causa do lucro das empresas, porque as empresas tinham aumentado muitos lucros, o que é verdade. É verdade, de facto, houve um aumento das margens generalizado. O ano de 2022 foi provavelmente o melhor ano para as empresas portuguesas, não digo que tenha sido para todas, mas para a generalidade das empresas portuguesas, e quem diz para as portuguesas diz para quase todas as do Ocidente. Mas porquê é que porquê é que todas puderam aumentar as margens de lucro? Porque houve muita procura. Portanto, o choque foi de procura. Portanto, foi a procura, o excesso de procura, é que permitiu às empresas responder aumentando os preços. Porque a oferta estava constrangida, a oferta não aumenta de um momento para o outro, e, portanto, permitiu aumentar os lucros e, portanto, o aumento das margens. É claro que a seguir iniciou-se o processo de os trabalhadores tentarem recuperar, portanto, iniciou-se também o processo de aumento dos salários, que esse pode vir a criar uma espiral inflacionista se não for devidamente controlado. E é aí que entra a política dos bancos centrais, quer da Europa, quer dos Estados Unidos, que entraram tarde, porque levaram tempo a perceber, portanto, ficaram apenas presos ao tal choque de oferta que eu vos tinha referido, ficaram presos a isso e desviaram o olhar, portanto, desviaram o olhar da bola, desviaram o olhar daquilo que era o excesso de procura que eles próprios tinham criado, e quando deram por isso, de facto, já a inflação ia bastante adiantada, e, portanto, tiveram que pôr os travões de uma forma muito brusca, e nós assistimos a um aumento de taxas de juros, que em valor absoluto não tem nada de anormal. Aqui a parte que foi mais anormal, mais surpreendente, foi a rapidez com que ocorreu, e nomeadamente essa rapidez surpreendeu, enfim, os agentes económicos que estavam habituados não só a ter taxas de juros negativas, por um lado, como a ter, enfim, um cenário de relativa estabilidade nestas variáveis. E, portanto, temos tido esta sucessão de taxas de juros que terá surpreendido alguma gente. Eu confesso que a mim não me surpreendeu muito, aliás, eu mesmo junto com os meus colegas de setor tivemos algumas discussões sobre isso. Eu lembro de há um ano atrás isto ter quando ainda toda a gente achava que as taxas não iam passar de 2%, chamar a atenção que eu nunca vi combater a inflação com taxas de juros reais negativas. E, portanto, que íamos ter taxas de juros mais elevadas. Esta restrição da política monetária começa finalmente a dar efeito, com algum desfazamento. Nós estamos a notar algum arrefecimento das economias, nomeadamente da economia europeia, e obviamente a portuguesa vai também atrás, mas começa-se a notar um arrefecimento, ainda não em recessão, mas não seria de surpreender que pudéssemos entrar em recessão durante o próximo trimestre, não seria
não seria de surpreender, nós, a economia europeia. Aquilo que ainda está a ser inusitado é a resistência do mercado de trabalho. O mercado de trabalho continua muito apertado, portanto, os níveis de emprego continuam muito elevados para aquilo que era expectável de combate à inflação. Esperar-se-ia, e até para poder dar resultado na travagem dos aumentos salariais, esperar-se-ia que o ciclo já começasse a dar sinais de aumento de desemprego e, portanto, de um mercado de trabalho menos extenso. Isso ainda não se nota nem na Europa e nem em Portugal. E, portanto, esse é um elemento ainda perturbador para o cenário das taxas de juros futuras. E, em consequência disso, e também contra a expectativa que tinha sido formulada no início desta alteração da política monetária, a inflação, embora tenha parado de subir, não está a evoluir com rapidez, não está a evoluir favoravelmente com a rapidez com que se esperava, e nomeadamente a inflação subjacente, que é aquela que é mais significativa em termos daquilo que pode ser a continuidade do processo, continua resistentemente acima dos 6%. Portanto, ela continua há muito tempo acima dos 6% e, portanto, este é um indicador para o qual seguramente o Banco Central Europeu está a olhar, e essa foi uma das razões, certamente, porque é que voltou a subir as taxas de juros, quando muita gente já esperaria que entrassem em pausa. É claro que esta subida toda tem também impacto muito negativo na vida das famílias, em particular nos casais mais jovens que adquiriram casa há pouco tempo e se endividaram há pouco tempo, e aí estes casais mais jovens estão a perder por duas vias, estão, no fundo, a ser apertados por duas vias. Primeiro, porque as taxas de juros muito baixas e a política monetária expansionista do passado provocou um aumento do preço dos ativos, nomeadamente dos ativos imobiliários. E, portanto, os casais jovens que são confrontados com a necessidade de comprar casa própria estão a ser confrontados com preços muito altos. Que enquanto as taxas de juros estavam negativas, a coisa era acomodável. Mas neste momento têm que sofrer as consequências dos preços muito elevados com que compraram as casas e agora terem que pagar prestações mais elevadas com as taxas de juros a subir para níveis, digamos, mais normais, e isso obviamente está a criar e vai criar uma tensão social que, enfim, que vai levar o seu tempo também a amortecer. No meio disto tudo, Portugal, como é que se posiciona Portugal? Enfim, Portugal está na onda, vai acompanhando esta onda europeia, tem atualmente alguns fatores favoráveis ao desempenho português, desde logo a sua perificidade. O facto do país ser periférico neste momento é bom. De facto, nós somos um país periférico e eu já andei também na venda da teoria que não, nós não somos nada periférico, nós estamos no centro e o globo é redondo, qualquer ponto é o centro do mundo e nós estamos aqui na confluência dos continentes e tal. Tudo isso é treta, nós somos de facto periféricos, dentro da Europa somos periféricos e mesmo todas aquelas ideias que nós somos o ponto de entrada na Europa, isso é treta, porque eu não vejo como é que alguém quer entrar na Europa a partir de Sines e depois faz o trajeto todo para o centro da Europa por via terrestre. Não vejo como é que isso entra na cabeça de alguém, quando eles podem ir diretamente ao centro da Europa, para Hamburgo, ou seja, para o que for. Portanto, nós somos de facto periféricos. Só que desta vez a nossa perificidade é-nos favorável, porque numa altura de reorganização das cadeias de abastecimento, nós estamos longe das zonas de insegurança e, portanto, a nossa perificidade dentro da Europa afasta-nos muito da zona de conflito e, ao mesmo tempo, nós estamos próximos das duas principais zonas industriais, quer da Europa mais desenvolvida, quer dos Estados Unidos, que, olhando para as distâncias no passado, através do Pacífico, agora voltam a olhar para as distâncias também através do Atlântico, e aí nós somos, de certa forma, beneficiados e, portanto, nós estamos a beneficiar de relocalização de atividades que tinham sido externalizadas para longe, nomeadamente para a Ásia, e neste momento nós estamos, portanto, a beneficiar da relocalização dessas atividades, além de que, enfim, de outros fatores que são mais difíceis de explicar, porque é que aconteceu um boom de turismo, porque é que Portugal entrou na moda, e Portugal entrou na moda, e neste momento é a moda para os americanos descobriram Portugal, estão encantados com Portugal, vêm para Portugal, acham Portugal barato, e ao acharem Portugal barato, tornam Portugal caro. E, portanto, para os que cá vivem, a coisa é um bocado mais complicada com a vinda deles, mas o que é facto é que, para comprar ativos e para despesas de turismo e para tudo mais, nós estamos a beneficiar com isso tudo e, portanto, tudo isso nos está
a favorecer, e nós temos um mercado de trabalho que continua muito, muito apertado, e quem está aqui das empresas sabe a dificuldade que há em recrutar, no fundo, em recrutar pessoas, em conseguir recrutar pessoas para trabalhar. Só mais uma última nota relativamente à globalização. A globalização neste momento está numa posição de retração. Nós estamos a assistir a movimentos proteccionistas da parte dos grandes defensores da globalização. Portanto, isto é, enquanto a globalização foi favorável ao Ocidente, o Ocidente era o grande arauto da globalização. Neste momento, quando o Ocidente descobre que a globalização teve efeitos negativos para os seus equilíbrios, nomeadamente para o equilíbrio político, a Europa torna-se proteccionista e, portanto, obviamente que arranja desculpas, que a culpa é dos outros, mas a Europa não, o Ocidente em geral, mas mais em particular ainda os Estados Unidos. Arranjam desculpas que a culpa é dos outros e tudo mais, mas basicamente eles estão a defender o seu cantinho e, no fundo, estão a aplicar aquilo que foram os princípios dos resistentes à globalização, que eram as economias menos desenvolvidas e que viam isso como uma potencial desvantagem, o que não é verdade, mas neste momento estamos a assistir a uma retração da globalização, que eu espero que não se traduza em paralisação, que a globalização possa continuar, embora sejamos que estar preparados para ver aqui um arrefecimento do ímpeto globalizante que nos acompanhou até aqui. Bom, e para a introdução, eu ficava por aqui, portanto depois poderíamos desenvolver alguns pontos nas perguntas. Na discussão. Vitor Bento, muito obrigado, foi uma introdução sempre muito interessante, e passamos agora à Isabel, e depois teremos tempo para a discussão com todos. Obrigado. Ora, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, obrigada, Jaime, pelo convite. É sempre uma honra estar aqui entre os nossos colegas, essencialmente de Marcas Portugal. Realmente, depois de falar a seguir ao Vitor Bento, é sempre muito difícil, porque praticamente já tudo foi dito. O que é que eu acho que essencialmente se passa em Portugal e não numa abordagem tão extensa e tão profunda como que o Vítor fez? O problema essencialmente de Portugal é que nós realmente não crescemos. Há 50 anos que nós não crescemos. Nós paulatinamente vamos ficando mais perto dos países de leste, que alguns até já nos ultrapassaram, mas que eram tidos como países quase em desenvolvimento, e eles já nos passaram e temos muito poucos atrás de nós. Portanto, estamos a aumentar o gap com a primeira liga dos países da Europa. E isso reflete-se em tudo o que nós temos que fazer nas empresas. Nós temos um problema enorme, porque nós não temos escala, nós temos falta de escala. Se nós olharmos para o nosso tecido empresarial, 90% ou mais são PMEs, mas PMEs muito pequeninas. Também não existe sequer nem um incentivo até sob o ponto de vista de atitude, para que as empresas cresçam. Há sempre aquela atitude diabólica contra as grandes empresas, quer a nível da opinião pública, quer a nível de concursos públicos, quer agora mesmo o PRR. Depois passamos a ser relacionados com entidades como a APA, deixamos de pertencer a um grupo de empresas, a um grupo de entidades que nos tutela, para passarmos para entidades que só veem as grandes empresas como algo quase a abater, e portanto isto é muito complicado. Mas realmente nós temos que mudar isto, porque nós precisamos de empresas melhores e maiores. Primeiro, são as grandes empresas que pagam empregos fortes, que pagam 2,5% mais, ou 2,5 vezes mais que as pequenas empresas. E que puxam, isto é quase como um efeito dominó. As grandes empresas são quase como um trator da economia. E depois temos outro problema, é que temos empresas que não fazem sentido sequer existir. Ou porque são muito pequenas, e portanto até se deviam unir, e porque não têm sequer capacidade estrutural para crescerem, e nós vemos que ali as empresas chegam ali a um patamar e não conseguem dar aquele salto, chegam ali aos 20 milhões e parece que há ali qualquer fenómeno que não as deixa crescer. Se calhar, se fossem em conjunto ou fizessem parcerias, conseguiriam fazê-lo. E depois, há empresas grandes, algumas delas, e não vou referir aqui nenhuma, mas toda a gente sabe, que não deviam sequer existir. Porquê? Porque adiam problemas, o problema é cada vez mais grave, desculpa a expressão, torram recursos e não dão valor à economia.
E se calhar, isto é como quando nós fazemos uma casa, se os alicerces não ficarem bem feitos, por muito que a gente faça na casa, ela nunca vai ficar bem. E, portanto, se calhar temos que repensar o que é que temos que fazer a estas empresas. Será que vale a pena continuar a apostar nelas, sejam pequenas, sejam grandes? E nós temos um problema em Portugal, é que realmente nós não aceitamos muito bem o fechar uma empresa e abrir outra. Nós temos sempre a mania que quem tem uma empresa que não sucede é um loser. Não é verdade. Nos Estados Unidos nós vemos que as pessoas tentam 1, 2, 3 e 4 vezes e continuam a ser grandes empreendedores no fim disso. E isso é uma questão de atitude que nós temos que realmente pensar se é isso que queremos. O problema demográfico. O problema demográfico talvez seja um dos maiores problemas que nós temos. Não nascem crianças. Não há crianças. Só para terem uma ideia, nos anos 60 nasciam 250, 260 mil crianças por ano. Neste momento, nascem 80 mil. E grande parte dessa não são de portugueses, são de imigrantes, tudo bem, mas que não são de origem portuguesa. Ou seja, não há crianças que cheguem em Portugal. Depois temos o problema que todos sabem, que os jovens saem do país. Tudo bem se eles saírem e voltarem mais bem preparados. Mas temos aqui um desequilíbrio quase que educacional, porque nós estamos a exportar mão de obra qualificada e os imigrantes que vêm para Portugal são low skill. Portanto, nós depois temos este problema grande nas empresas de recrutar, porque não temos onde recrutar. Não há. Não há no mercado pessoas qualificadas. É difícil retê-las porque são também assediadas por todas as formas, quer para trabalhar em Portugal, quer para fazerem trabalho em Portugal para empresas estrangeiras, o tal residente não habitual e os nómadas digitais. E, portanto, nós temos aqui um gravíssimo problema de falta de mão de obra qualificada e falta de retenção de talento. Também temos que olhar para os jovens. Os jovens têm comportamentos diferentes de tudo o que nós tínhamos. Nós fomos educados a entrar num emprego e subir. O jovem, hoje em dia, quer subir 5 degraus de cada vez e, portanto, não tem a paciência que tinha de alguns anos atrás de fazer o que se chamava fazer carreira. Temos nós, empresários, que compreender isso e temos nós que nos ajustar. Eles não se vão ajustar. Aliás, se olharmos para os jovens não querem ter compromissos. Eles não querem ter uma casa, querem poder mudar, não querem ter carro, querem ter um meio de transporte, não querem ter filhos, porque os filhos também os prendem. Portanto, estamos perante uma geração que nós é que a temos que entender, que eles a nós não nos vão entender, e é muito importante para qualquer empresário se aperceber de que o que move os jovens já não é só o ordenado, é um conjunto de outros fatores, e agora viu-se isto com a pandemia e o trabalho remoto, que há outras coisas que movem os jovens. Mas depois há uma coisa que me preocupa muito, que é os jovens não arriscam empreendedorismo. Quando se questiona um aluno que fez um MBA aqui em Portugal, pergunta-se porquê é que fizeste um MBA? Para arranjar um emprego melhor. Se fizermos a mesma pergunta nos Estados Unidos, é para fazer uma empresa. E porquê é que não se fazem empresas em Portugal? Porquê é que não se arrisca? Eu, sinceramente, eu acho que ter uma empresa em Portugal hoje é muito difícil. Se eu hoje fosse abrir uma empresa, o que é que eu precisava? Precisava fundamentalmente de estabilidade. E nós não temos. Nós não temos estabilidade laboral. Até já vimos que nem há um diálogo entre as partes para a conservação de ordenados. Não há indexação nenhuma à produtividade. Atenção, quando eu falo de produtividade, eu não estou a falar da produtividade do trabalhador, mas sim do modelo económico em que nós estamos, que assenta muito no custo e não no valor. Isso também se deve muito à estrutura das pequenas e médias empresas, continuam a vender o custo e não apostam em subir na cadeia de valor. Depois, como é óbvio, e toda a gente sabe, nós temos um inferno fiscal para as empresas, um inferno fiscal para os jovens, e depois também a parte judicial é lenta e é ineficiente. Portanto, tudo que poderia atrair investimento não tem estabilidade. Depois, os regulamentos, tudo que está aqui a Paula, eu não sei se estão muito mais da indústria, as leis e os regulamentos que hoje em dia
temos que estar sujeitos numa empresa, é algo surreal. Todos os dias temos uma norma diferente. Só para terem uma noção, em termos ambientais, temos mais de 101 diplomas para obter. Ou mais de 100 diplomas. Tinha 101 a última vez que eu estive a perguntar. É impossível. As taxinhas, seja da EDP, da eletricidade, seja das águas, descargas de águas, seja... Portanto, é preciso contratar pessoas só para entenderem a lei e poderem traduzir em termos operacionais dentro das empresas. O custo dos recursos, o Vítor já falou muito bem nisto, não é só pela guerra, o custo de energia começou a aumentar muito antes da guerra, tivemos dificuldade em energia, muita dificuldade no preço das matérias-primas e depois, claro, com a pandemia tudo isto ficou pior porque houve realmente a ruptura das cadeias de abastecimento e eu que tenho uma empresa em Portugal, nos Estados Unidos e na China, nós tínhamos contentores a ir para a China rapidamente, mas depois esses contentores não saíam de lá porque não havia carga para os devolver para a Europa, portanto nós cá também não conseguíamos mandar, não havia disponibilidade de alocação de carga via marítima. 2022 foi bom, pois foi bom, porque tivemos 2 anos de Covid que foram realmente muito, muito maus e 2022 as pessoas estavam a necessitar de dar ali algum alento. E também houve uma coisa que em Portugal foi muitíssimo bom, foi que Portugal conseguiu subir os preços e passar o custo, quer da eletricidade, quer das matérias-primas, para o consumidor, ou para o seu cliente neste caso, mas isto não se refletiu logo em 21 nem em 20, refletiu-se depois em 22 e agora no início de 23. Portanto, eu estou convencida que alguma parte ali do ano de 23 ainda vai ser boa, porque tudo que não se conseguiu passar para o cliente em 22 teve um atraso até 23. E por último, nesta senda das dificuldades, é o peso do Estado e da despesa pública. Nós sabemos que mais de 50% do nosso PIB está alocado à despesa pública e, portanto, é muito difícil ter um Estado ineficiente, um Estado pesado, um Estado caro e, portanto, tem que haver alguém que pague este custo. E quem vai pagar é quem trabalha, são as empresas, porque também não há alternativas. Pronto. Pondo isto assim quase de cortar os pulsos, o que é que nós podemos aqui fazer como desafios? Onde é que estão os nossos desafios? Nós realmente temos que ter ambição. Uma coisa que está um bocadinho desmotivada na nossa sociedade. Temos que ter orgulho em ser portugueses. Também não temos. Estamos sempre a dizer, lá fora é que é bom. Eu já vivi em 4 países e realmente quando foi para fazer família decidi vir para Portugal, porque em Portugal vive-se muito bem. Vive-se realmente muito bem, a todos os níveis. Temos que ter... Eu esta semana estive na feira na Motíssimo, gostei imenso de ver, isto era bom para as marcas por Portugal. A Motíssimo tinha um stand onde pela primeira vez se uniram várias empresas portuguesas, estava a Burel, estavam as camisolas dos poveiros, estava tudo num só stand, porque lá está, não têm dimensão para ir sozinhos e fizeram em colaboração e em conjunto, isso é muito importante. E, portanto, isto é uma maneira de nós explorarmos as nossas debilidades, porque somos muito pequeninos, qualquer empresa em Portugal é pequenina lá fora, portanto temos que ir juntos. Como é que era aquele ditado africano, se queres ir longe, se queres ir depressa vai sozinho, se queres ir longe vai em grupo. E temos que explorar as nossas vantagens. Se bem se lembram, um dos nossos primeiros propósitos no Marcas por Portugal era exatamente a sustentabilidade. E a sustentabilidade é um tema do qual nós não estamos a tirar o devido proveito. Nós somos dos países mais verdes da Europa. Estamos sempre a falar dos nórdicos, nem pensar. Nós somos muito melhor que os nórdicos. Atenção, há aqui um pequeno senão. Em Portugal, energia nuclear não é verde. Em alguns países não é verde e em alguns países do... Desculpa, estamos aqui com... Alguém. O Jorge Gomes tem que tirar o som, está bem? Por favor, desculpa.
E alguns países nórdicos têm energia, mas eu posso dizer, por exemplo, que a Suécia, a Volvo não aceita energia nuclear como energia limpa. Portanto, a Europa também ainda não está muito bem decidida no que vai fazer em relação a ser verde ou não. Mas Portugal é realmente um país verde. E nós temos que explorar isso ao máximo. Nós temos que alertar o consumidor, mas temos que educar os mídia. É fundamental que os mídia nos ajudem, eu diria, a alegrar o orgulho de ser português. Porque as notícias que passam só são más. Tudo que se faz de bom em Portugal não tem importância nenhuma. Estamos sempre a ver o que é que vai abrir o telejornal e nunca é uma notícia boa. E isto, não sei, mas era um assunto que se devia pensar. Quem é que nos pode ajudar? Quem é que pode fazê-lo? E depois, outra coisa que não podemos fazer e que está constantemente a ser feita é o greenwashing. Nós temos que educar os consumidores para o que é realmente sustentável. Nós estamos a ser invadidos por, em americano até a palavra é muito boa, são os wokes, sob a bandeira do ecológico e do sustentável, e é nonsense. Reparem, nós temos marcas como, eu falo muito do têxtil porque é onde me sinto confortável, nós temos marcas como a Shine e como a Primark, pura e simplesmente deviam estar proibidas de operar no espaço português. Não há reciprocidade nas leis ambientais. Não há reciprocidade na proibição dos materiais químicos utilizados nas roupas. E, portanto, quando nós vamos comprar uma roupa branca de um país da Ásia, estamos a comprar uma roupa que foi branqueada com hipoclorito de sódio, que é um produto cancerígeno, mas que entra na Europa sem legislação que o impeça. E, portanto, por isso é que nós depois conseguimos ter t-shirts a 5 euros. É impossível fazer t-shirts a 5 euros. E quando nós falamos de sustentabilidade, devemos olhar para os 3 pilares da sustentabilidade. O económico, se tem ou não dumping, o ambiental, que é o mais fácil, mas também o social. Porque uma t-shirt que foi feita por 5 euros foi feita sem condições dignas de trabalho. Não há outra possibilidade. Foi feito com mulheres a trabalharem 12 horas por dia, 6 dias por semana, foram feitas com crianças. Não se consegue. Nós compramos todos matéria-prima no mesmo local, a matéria-prima não pode custar o mesmo que o produto acabado de fazer. Portanto, tudo isto tem que ser informado ao consumidor. E eu no outro dia alertei, porque vi realmente pessoas a fazerem uma grande propaganda e serem embaixadoras da Shine, quando a Shine é uma aberração para qualquer indústria em Portugal. Portanto, a Europa, como um todo, não pode querer uma Europa limpa e depois comprar a bom preço de países da Ásia sujos. Então vamos fazer o quê? Uma globalização com regras locais? Isso é só para destruir a indústria europeia. Mas onde é que nós também, e não afastando muito, onde é que nós também somos bons? Onde é que nós podemos ter vantagem em Portugal? Nós somos um país seguro. Graças a Deus aqui não acontece muita coisa. Somos um país altamente digitalizado. Durante o meu período na Cotec, fomos tendo reuniões na Europa com os Estados Unidos. Dos países da Cotec, nós somos de longe o país mais digital. Os Estados Unidos sabemos que nem sequer fazem muita coisa digitalmente. Tudo aquilo que nós achamos simples, de até preencher o IRS, estar lá direito e pagar pelo multibanco e pagar... Nós fomos dos primeiros e estamos à frente da Europa. Vamos aproveitar isso. Nós temos um excelente ensino. Os nossos alunos dão cartas em qualquer parte do mundo. 30% dos nossos jovens saem. Se regressarem é bom. Mas há uma coisa que nós podemos aproveitar aqui. Desses 30% que saem, só 15% das mulheres é que têm os filhos lá fora. Ou então têm os filhos e regressam depois, logo de seguida. Portanto, nós devemos aproveitar essa vantagem de venha nascer a Portugal, venha também cuidar-se a Portugal, porque nós temos um sistema nacional de saúde. Eu sei que nós todos temos problemas, mas principalmente nós aqui no Norte, e em todo temos um belíssimo Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, vamos conservar o que temos bom e, se calhar, deixar de gastar dinheiro mal gasto, onde nós não temos qualquer vantagem competitiva e onde estamos a desperdiçar recursos. E depois, em termos de inovação, nós somos muito bons em inovar.
ou melhor, nós somos muito bons a inventar e não somos tão bons a inovar, porque nós não conseguimos, e continuamos com este gap, nós não conseguimos tornar as nossas ideias em bens tangíveis. Nós temos as faculdades a fazer invenções, mas se essa invenção fica na faculdade e não for transformada ou se esse conhecimento, se essa invenção não for transformada em valor, é um desperdício para quem o fez e uma falta de oportunidade para as empresas. E eu continuo nesta batalha já há alguns anos de tentar aproximar a academia das empresas. É óbvio que existe aqui algumas divergências quase que fundamentais, mas se olhar muito bem para o problema, são fáceis de ultrapassar. Onde é que estão estas grandes divergências? Principalmente no preconceito. O preconceito da academia perante as PMEs e o preconceito das PMEs perante a academia. Temos que entender que a academia não acha muita piada trabalhar num chão de fábrica, porque também não conhece que o chão de fábrica hoje é como um laboratório. E temos que pensar que a maior parte dos nossos empreendedores não são academicamente muito qualificados e, portanto, também veem na universidade aquilo é de doutores e não é para mim. Portanto, isto seria um tema que precisa ser muito bem trabalhado. O segundo tema é a noção de timing. O investigador, por natureza, gosta de ir ao fundo das questões e demora tempo. E as empresas não podem estar à espera do tempo, porque a oportunidade, isto é como o comboio, passa e já não apanhamos o comboio. Portanto, há aqui que é difícil dizer ao investigador que tem que acelerar a sua invenção, mas realmente há que estar mais atento às necessidades e às realidades de um e do outro. Eu fui mais ou menos crucificada porque disse que porque acredito que era necessário o pessoal académico, os docentes, irem à indústria, às empresas, verem como é que funciona, terem uma noção de como é que se fazem as coisas, e as pessoas todas acharam que eu queria que os mestrados fossem trabalhar a custo zero para as empresas antes de fazer o doutoramento, como é óbvio, nem isso me passou pela cabeça. Mas eu diria que era muito importante. E eu não vou alargar, vou ficar Muito agora... bem, vamos passar agora talvez à parte da discussão. Isabel, fantástico como sempre também. Portanto, nós temos aqui várias pessoas de vários perfis, ninguém manifestou interesse, se calhar vou tentar criar aqui várias pessoas para tentar. De Londres temos aqui hoje a Céu Moraes, que é uma pessoa que foi para Londres Centro Comercial há alguns anos e trabalha numa empresa de alta tecnologia. Céu, quer-nos dar uma perspectiva do que é que pensa sobre isto a partir de um país diferente, sobre a economia portuguesa, como é que as coisas estão? E depois passamos a Portugal. Olá a todos, obrigada pelo convite, Jaime, é sempre um prazer estar nestes fóruns de discussão. Eu estou a trabalhar com a SAP há cerca de 6 anos, aqui do Reino Unido, e pronto, e sim, houve muita coisa aqui do que foi dito por parte dos dois oradores que também é um pouco a perspectiva que tenho aqui como outsider, não é? Também é um pouco aquilo que vejo. Mas acho que do ponto de vista de inovação, e tenho tido a oportunidade de trabalhar com algumas startups em tecnologia de Portugal, acho que temos muitas razões para estar orgulhosos, porque há de facto muito desenvolvimento da parte dos engenheiros de software, nomeadamente na parte norte de Portugal. Vejo muita qualidade, tanto no ponto de vista de desenvolvimento de novas tecnologias em life sciences, como tudo aquilo que nós falamos de inteligência artificial. Há muita coisa boa a sair não só das universidades, mas de empreendedores bastante jovens. Agora, a dificuldade que eu vejo destes empreendedores é que, quer dizer, nem aparecem no radar de microempresas. Quer dizer, estamos a falar de empresas que conseguem aceder a alguns fundos, mas muito pouco, porque o tecido, portanto, de investimento em Portugal para novas empresas, nomeadamente aquilo que na América é muito forte, e na UK e na Alemanha, os angels não existem, quer dizer, o tipo de term sheets e as condições que eu vejo os angels em Portugal pedir às empresas é como se elas já tivessem a faturar os 20 milhões que estávamos a falar há pouco aqui, quer dizer, não faz sentido. Portanto, não acho que exista um entendimento de early stage
nas empresas que existem noutras partes do mundo, e isso é uma das razões pelas quais eu vejo, se calhar, muito jovem a sair do país, não é? Portanto, tanto a trabalhar para grandes empresas, mas também quando querem desenvolver as suas próprias ideias, percebem que têm que ir para um mercado onde o investimento dos angels e dos venture capitalists esteja adequado. Claro que podem haver pessoas nesta call que acham muito diferente, porque afinal temos o Web Summit, mas quer dizer, a vertente de investimento destas empresas neste estágio precisa muito mais do que um Web Summit. Portanto, há muito trabalho a fazer aí. Muito bem. Jorge Amino, um conhecido empresário e gestor que está aqui connosco hoje. Muito obrigado por estar connosco. Quer dar também o seu comentário? Jorge Amino é um dos grandes gestores do passado e do presente que nos ajuda sempre com grandes reflexões. Jorge, quer dar o seu comentário? Nós estamos a ouvi-lo, tem que pôr o som. Põe o som. Tem que pôr o som, Jorge. Muito bem. Okay. Boa tarde a todos. Jorge, muito bem. É um gosto ter connosco. É um grande gosto ter connosco. Este combate permanente que o Jaime Quezado vai tentando para fazer com que se debatam ideias é notável. Eu nem sempre posso assistir, mas hoje também tinha muito interesse em ouvir os oradores, particularmente os dois são pessoas que conheço bem. Eu estou muito identificado com o que foi dito. Só tenho, talvez, colocar aqui algo que me faz pensar. Então, eu já venho a dizer isto, se calhar há 25 ou 30 anos. Nós sabemos sempre identificar os problemas. Acho que todos tínhamos consciência há 30 anos atrás do que é que estava a faltar em Portugal. Tudo o que foi dito está muito bem, quer dizer, está muito bem explanado, e tocaram-se os pontos fortes. Portanto, para mim, o problema começa por... eu não queria, nem sou político, nem queria entrar na política, mas na realidade pode-se falar de política e não de partidarismo, não é? E o que falta aqui é que haja pessoas disponíveis para pôr a sua visão e a sua capacidade de ação ao nível macroeconómico, ou seja, ao nível daquilo que é o país. E isso é uma dificuldade com que os próprios partidos se debatem, especialmente os chamados partidos da governação, que se debatem para poder ter gente que consiga realmente mexer naquilo que é estrutura, naquilo que é de facto estrutural. Portanto, este não é o único problema, como é evidente, eu só estou a levantar, porque com o que foi dito eu estou perfeitamente de acordo, quer dizer, acho que está muito bem enunciado. Acho que nós precisamos, eu ainda me lembro, especialmente no início das privatizações, etc., eu fiz parte do Compromisso de Portugal e por aí fora, e lembro-me muito bem como eu fui muito atacado na altura por defender os centros de decisão em Portugal. Se calhar, efetivamente, nós fomos deixando fugir muitos centros de decisão e a Isabel disse uma coisa que é verdade, porque antigamente eu próprio, quando dava aulas na FEP, houve uma dada altura que eu também tinha essa teoria de que small is beautiful, mas não quer dizer, agora eu penso que small is dangerous, como aliás a Isabel disse e com muita razão. Portanto, nós temos que refletir bastante sobre até onde é que vão as nossas organizações. Por exemplo, eu não consigo perceber porque é que nós não temos em Portugal um movimento patronal, portanto, umas associações patronais que se juntem. Eu posso falar à vontade, tentei fazer isso com a AEP e a CIP e a AIP, enquanto que em Espanha, por exemplo, portanto, os empregadores, apesar de todas as questões políticas que existem, eles têm uma única entidade que dialoga com o governo. Nós aqui estamos permanentemente em competição. Portanto, nós somos um país de competição, de competir entre aquilo que são os que deviam estar unidos. E, portanto, esse movimento que eu sempre defendi bastante é algo que começa a ser assim um bocadinho teórico, não é?
Epá, a gente devia se reunir, então. Mas também não é fácil. Portanto, é bom que nós tenhamos quem muitas vezes nos apresenta estas ideias mais sistematizadas, com as quais, como já disse, me identifico. Acho que os problemas estão aí. E acho que temos todos que começar a pensar se não temos que manifestar a nossa disponibilidade para poder também ser mais proativos, cada um na sua área, Os académicos mais na academia, os próprios empresários têm que realmente reconhecer que se não tomarmos medidas, nós estaremos a deslizar em sentido contrário. Muito e é bem. isto que me leva... Muito bem, Jorge, fantástico. Nós temos aqui a Denise que quer falar, mas eu antes disso quero passar ao professor Carlos Brito e depois numa segunda. Portanto, a ideia é juntar 3 comentários, questões, Vítor e Isabel, e vocês responderem. E depois numa segunda ronda, portanto, ainda temos algum tempo, passaríamos à Denise, à Ana Paula Roque e outras pessoas. Muito bem, muito obrigado. Eu cumprimento novamente todos. Quero agradecer ao Jaime a organização destes debates, em particular deste. Revejo-me em praticamente tudo aquilo que os 2 oradores disseram, assim como os comentários posteriores que foram feitos, e eu diria, vou colocar uma questão aos 2 oradores, numa perspectiva até de política económica e não a nível de empresarial. E eu creio que foi a Isabel que tocou na sua parte final a questão da despesa pública. A despesa pública é enorme em Portugal. Quer pelo nível de apoios sociais, e eu não vou colocar a questão da justiça social, porque obviamente é importante apoiar quem precisa, mas é um facto que os apoios sociais são muito elevados, quer, por outro lado, pelas ineficiências da máquina pública. Apoios sociais excessivos face à capacidade de riqueza do país e ineficiência da máquina do Estado, quer da administração pública, quer regional, quer autárquica, significa uma coisa: necessidade de muitos impostos. E necessidade de muitos impostos significa sugar na economia a capacidade que a economia tem para crescer. Ou seja, com o atual, digamos, o atual modelo de governação que temos no país, a capacidade do país crescer vai ser sempre limitada, porque muita da riqueza criada vai parar a impostos que servem basicamente para 2 coisas: alimentar uma máquina burocrática do Estado e apoiar, talvez de forma excessiva, e volto a dizer, o excessivo não significa que seja injusta, mas é excessiva do ponto de vista social, porque o país não tem capacidade para os níveis sociais que atualmente se praticam. Enfim, deixo uma reflexão e gostaria de obter a opinião dos nossos oradores. Começamos consigo, comentar às 3 intervenções e depois passamos à Isabel, está bem? À vontade. Sim, senhor. Eu mais uma vez vou tentar também ser breve, porque eu vou ter que Sim, sair senhor. mesmo às 7h15. Eu às 7h15 peço desculpa. Não, mas ó, Vítor, às 7h15 terminamos, não se preocupe. Ok. Nós aqui somos muito objetivos, não se preocupe. Tá, eu por isso, enfim, vou tentar focar naquilo que posso dar alguma resposta. Eu concordo com o que disse a Isabel. Aliás, havia muita coisa também depois a acrescentar na linha do que ela disse, e coisas muito importantes, mas aqui e do que todos disseram, mas aqui por economia de tempo vou-me centrar mais na questão política, e até pegando nas coisas que disse o Jorge Arminio, mas centrar um bocadinho mais na questão política, porque eu acho que os problemas que nós temos vão sempre radicar à questão política, porque todos nós discutimos, aliás, como foi dito, acho que foi o próprio Jorge que disse, nós andamos há não sei quantos anos a dar voltas à rotunda, a discutir os mesmos assuntos, a discutir as mesmas matérias, e nunca saímos da rotunda, nunca apanhamos o caminho da rotunda. E, em primeiro lugar, eu não tenho a certeza que nós saibamos identificar os problemas. Aliás, eu acho que logo à partida um dos problemas que nós temos é que nós não temos consenso sobre os problemas. E, portanto, nós começamos sempre as discussões pelas soluções e nunca pelos problemas. E, portanto, quando as soluções não agradam, nós fugimos ao problema. Portanto, uma das coisas que nos falta verdadeiramente é ter um consenso suficientemente alicerçado sobre a natureza dos nossos problemas, para depois saber qual é o remédio que é preciso aplicar a esse problema. Nós começamos a discutir, e quando começamos a discutir sem discutir a origem da doença, acabamos todos a recomendar a aspirina, porque a aspirina serve para tudo. E, portanto, nós acabamos sempre
nós, quando temos que discutir antibióticos que levam não sei o que tempo a fazer efeito, quando temos que discutir determinados remédios que têm depois contra-efeitos no curto prazo e tudo mais, convergimos sempre para a aspirina e, portanto, nós vamos da aspirina em aspirina enquanto a infecção vai progredindo. Portanto, eu acho que assim, uma das coisas é essa. E depois os políticos, depois ainda há parte política. Os políticos, muitos deles até percebem os problemas e provavelmente gostariam de os resolver. Quer dizer, muitos deles, eu até acredito, muitos deles gostariam de contribuir para a solução dos problemas do país e gostariam de apresentar um resultado que ficasse para a história. O problema é que eles antes disso querem ganhar a próxima eleição. E a próxima eleição é todos os anos. Todos os anos há uma eleição e, portanto, isso põe-se pelo caminho, o que significa que eles têm que ter resultados a curto prazo. Eles não têm que resolver problemas, eles têm que ter resultados a curto prazo. E ao terem que ter resultados a curto prazo, e depois, um outro agravante, depois, como sabemos, quem está na oposição, muitas vezes não tem verdadeiramente oposição a quem está no governo, porque se estivesse no governo faria a mesma coisa. Mas como tem que contrapor, porque tem que mostrar porque é que precisa de ir para o governo, tem que dizer mal daquilo que o governo da ocasião está a fazer. E, portanto, alimenta a expectativa que é possível fazer de uma maneira diferente, o que leva a que o governo, seja o qual for, insista nos resultados de curto prazo para poder mostrar resultados antes das próximas eleições. E este é um círculo vicioso onde nós funcionamos. Depois temos a própria natureza do sistema político e temos a própria natureza das máquinas partidárias, porque o sistema político, no fundo, está assente em máquinas partidárias e não há volta a dar. A democracia é isso mesmo. Os partidos são elementos essenciais da democracia, mas os partidos são máquinas fechadas. E são máquinas fechadas e são máquinas de qualidade crescente. Eu hoje não estou seguro, como dizia o Jorge, que eles tenham dificuldade em recrutar pessoas de qualidade. Eu acho que eles não querem recrutar pessoas, ou melhor, eles gostariam de ter pessoas de qualidade, mas que depois fizessem o que eles querem que fazem. O que é uma coisa diferente, porque eles já têm lá tido muita gente de qualidade, só que é toda centrifugada. Dessas pessoas, enfim, não vou aqui dizer nomes, mas todos nós lembramos de vários nomes, passaram por lá, mas são todos centrifugados. Porquê? Porque não se adequam àquilo que é o mecanismo de reprodução da própria máquina política. E o mecanismo de reprodução da máquina política é a chamada máquina partidária. São aqueles que ocupam as distritais, as concelhias e tudo mais, que é gente, e eu agora vou exagerar um bocadinho, mas vou repetir aquilo que me disse um líder partidário aqui há uns anos atrás, vocês não imaginam, a ambição daquela gente é ter um emprego com telemóvel. O que significa que aquela gente basicamente também não está para resolver problemas, aquela gente está para resolver o problema deles. Isto é, querem que o seu partido vá para o governo, que é para depois poderem distribuir os lugares do delegado regional disto e daquilo, o centro regional de segurança social, o centro regional de educação e tudo mais. Portanto, é essa gente, no fundo, que escolhe os dirigentes e que depois escolhe a forma de governar. E sobre isto não há volta a dar, porque os partidos, como digo, são organizações, são máquinas fechadas, não são abertas ao público em geral. Quem quiser vai para lá, não, aquilo tem que passar por um processo seletivo e, portanto, as pessoas que não alinhem neste esquema são centrifugadas. Depois há muita desta máquina, depois querem fazer negócios, e já não vou meter se há corrupção, se não há corrupção, vou deixar isso um bocadinho, por razões profiláticas, vou deixar isso um bocadinho ao lado. Mas, no fundo, querem arranjar maneira de depois fazer os seus negócios. Não sei se já repararam, são quase todos empresários, toda aquela gente, são quase todos empresários disto e daquilo. Eu nunca percebi muito bem o que é que são as empresas que fazem, mas são, no fundo, são negócios que vivem do Estado, vivem da adjudicação do Estado, seja das câmaras, seja do Governo Central, vivem muito dessa coisa. E, portanto, basicamente o que eles querem é gente que lhes dê negócio. É claro que para poderem ganhar as eleições precisam ter 1, 2 ou 3 planos credíveis que possam ser apresentados à população para ganhar as eleições, mas depois quem toma conta da máquina e quem toma conta daquilo que é o dia-a-dia das decisões é, de facto, a máquina partidária, e eu confesso que não sei muito como é que se sai daí, porque as coisas são o que são. Quando há uma crise, é uma altura onde, de facto, se tomam decisões. Quando há uma crise, aí tomam-se decisões e dão-se alguns saltos qualitativos. E muito do que nós estamos a beneficiar hoje resultou do choque qualitativo que resultou da crise de 2011. Portanto, aquilo que foi feito em 2011 foi uma das maiores transformações económicas num prazo relativamente curto, uma das grandes reformas económicas, dentro das quais resultou a viragem para a exportação. Nós hoje somos uma economia exportadora,
como não éramos até ali. Nós vivemos 20 ou 30, vivemos 50 anos de déficit externo, de déficit comercial, e agora temos as contas equilibradas. Isso resultou de uma reforma estrutural que foi feita durante essa crise. Sobre a questão das associações patronais, essa outra frustração, também tenho essa frustração há muito tempo, nós somos individualistas. Nós, portugueses, somos individualistas. Nós achamos sempre que cada um de nós faz melhor do que o outro ao lado. Nós não temos a capacidade de cooperar que têm, nomeadamente, os nossos amigos espanhóis ali do lado, que são muito, eu vejo isso nas várias associações, são de facto cooperantes, discutem muito entre eles, mas depois, quando é para enfrentar os adversários externos, estão sempre todos do mesmo lado, e é a associação que fala. Nós não. E nós, basicamente, as associações, muitas delas, é para ver como é que o governo as subsidia e, portanto, como é que elas conseguem chegar a acordo com o governo para levantar poucas ondas para depois o governo pagar alguma coisa para o seu funcionamento. E, portanto, este é um bocadinho o aparelho em que nós vivemos. E, enfim, eu estou a tentar ir ponto a ponto, como digo, estou a tentar ser sintético, mas pegando na questão da fiscalidade, Isabel, uma das coisas, de facto nós temos uma fiscalidade elevada, mas eu estou convencido que os empresários, e sobretudo os grandes empresários, são muito responsáveis por isso. E porquê? Porque eu, durante muito tempo, de facto, não percebia porque é que havia tão pouca contestação, de facto, de uma fiscalidade excessiva que há sobre as empresas. E depois descobri, é que basicamente, depois o que os empresários querem é ir discutir bilateralmente os benefícios fiscais para si próprios. E, portanto, na prática, a fatura fiscal acaba por ser menor do que aquela que parece da aplicação cega das leis, porque depois cada um vai discutir bilateralmente, esquecendo-se que ao discutir bilateralmente fica nas mãos do governo. Portanto, depois tem que dar as contrapartidas que o governo quer para ter essa contrapartida do governo. E, portanto, vão todos acabando por ter um regime geral muito mais desafeto do que teriam se se unissem todos para resistir. De facto, é um sistema fiscal que é iníquo, e já agora é um sistema fiscal que é contra as grandes empresas. Porque não se esqueçam que o IRC, com todas as derramas, é progressivo. Isto é, a taxa de imposto sobe com o valor dos lucros. Não é com a rentabilidade, é com o valor dos lucros. Ora bem, quem são as empresas que têm lucros mais elevados? São as empresas maiores, aquelas que têm mais capital. E, portanto, na prática, o sistema fiscal está a taxar o capital, está a taxar a acumulação de capital. Portanto, enfim, é irracional aumentar a dimensão, aumentar o capital, porque isso torna fiscalmente mais exposto. E, enfim, como digo, não quero alongar mais, até para os outros poderem falar, mas assim, numa nutshell, muito bem. O que eu Muito bem, Vitor. Passamos agora a Isabel e depois passamos a uma segunda ronda final, portanto, para cumprirmos as 7h15. Isabel, por favor. Mais uma vez, falar a seguir ao Vítor já é difícil. Vou aqui pegar num ponto que acho que foi a Céu que falou, realmente na dificuldade em haver business angels. Mas isto tem a ver também com a nossa aversão ao risco e com a fiscalidade de investir em risco e o retorno do mesmo. E, mais uma vez, passamos sempre pelas políticas de quem tenta e falha é loser, quem tenta 2 vezes, então já não tem futuro. E, portanto, o português prefere ficar acomodadinho, prefere viver no seu pequenino mundo do que enfrentar grandes desafios. É a nossa natureza. Eu agora vou dizer aqui uma coisa mesmo muito sexista. As mulheres, por incrível que pareça, estão a arriscar mais nas empresas que os homens. Portanto, como agora também há mais mulheres a liderar empresas, pode ser que apareçam mais pessoas a arriscar. O que é extraordinário, porque há uma terceira geração de empresas a ser liderada por mulheres a nascer em todos os locais, o que é extremamente interessante. O Jorge Armindo, olá Jorge Armindo, boa tarde. Jorge Armindo, realmente nós gostamos de ir sozinhos, seja nas empresas, seja nas associações. Isto é o meu quintal, sou eu que mando no meu quintal. E a complementariedade é muito confundida com a competitividade, ou seja, com a concorrência, eu ia dizer competitiveness. Portanto, as pessoas confundem que são concorrentes e não complementares. E eles ainda não, ou quem tem associações e quem gera associações ainda não compreendeu que fundindo são muito mais fortes, como por exemplo em Espanha. Em Espanha eles estão todos numa forte associação que gera os interesses
das pequenas, das micros, das grandes empresas. E nós cá temos uma dificuldade enorme em fazer isso. Mas há uma coisa que eu concordo com o que o Jorge Armindo disse. São as políticas públicas, mas eu acho que aqui a palavra políticas é em policy e não em politics. Em policies. E eu continuo a achar que o grande problema, e o Vítor referiu isso muito bem, é a noção estratégica do longo prazo. Para qualquer governante, o longo prazo é as próximas eleições. Para uma empresa familiar, é a próxima geração. E eu sou terceira geração numa empresa familiar e, portanto, o meu objetivo número 1 é deixar a empresa para os que vêm a seguir a mim, de preferência melhor que quando eu a recebi. Isto é impossível. Um político pensar assim. O político pensa em si próprio, no seu futuro e no seu partido. E que se pensar no seu partido em vez de si próprio já é uma grande coisa. Portanto, o que é que acontece? Tudo que é feito, reparem na coisa mais ridícula que há. Os governantes chegam ao governo e mudam as mobílias dos gabinetes. Eu acho isto tão mesquinho e tão pequenino que eu tenho uma mesa que tem a fotografia exata da necessidade de dizer o que veio anterior a mim, eu vou fazer diferente. Então começa por mudar a mobília, que eu acho isto extraordinário. Professor Carlos Brito, a despesa pública é uma doença famigerada que temos. Só para ter uma ideia, eu peguei nestes dados na sexta-feira. Em 1980 já era considerada a despesa pública alta e valia 30%. Abaixo, 29 ponto qualquer coisa. Neste momento está acima de 51. Mas só assim é que se ganha eleições. Só pondo 51% da população portuguesa a depender diretamente do Estado é que se ganham eleições. Porque todos os outros vão pensar, ou melhor, toda a gente vai pensar, este é que me dá os meus subsídios, seja de reinserção, seja não sei o quê. Aliás, é inacreditável que haja desemprego ainda num país que não tem gente para trabalhar. Não faz sentido nenhum. Nós devemos estar com uma taxa de desemprego nos 3 ou 4%. Realmente esses ninguém lhes pega, digamos assim, não querem trabalhar, já há muitos anos que não trabalham, não estão formatados para isso. Mas é inacreditável que haja uma brutal falta de mão de obra, que estejamos a importar imigrantes e que ainda tenhamos que pagar subsídios de emprego. Não faz sentido. Se obrigassem quem estiver nos subsídios a fazer alguma coisa de útil, se calhar não tínhamos tantos. Isso é uma política muito fácil. Claro que não é nada política de policy, claro que não é nada atraente, nem vai dar votos. E, portanto, há que pensar. Eu estou mais ou menos ligada a alguma gestão hospitalar. Não faz sentido nenhum que num hospital, neste momento, haja mais administrativos que profissionais de saúde. Não faz sentido. Mas se tivermos os hospitais e as câmaras, são maiores empregadores das cidades. E, portanto, são estes que votam. E o Vítor disse, como é que é a rotunda? Que dá jeito. E, portanto, é muito difícil alterar agora, porque quem vier, e nós já tivemos uma intervenção da Troika e tivemos alguém que veio e foi crucificado, porque tudo que fez não é popular, porque são medidas austeras e as pessoas não gostam de medidas austeras. E, portanto, é difícil. Há uma coisa que o Jorge tem razão, que é assim, independentemente do Estado ter ou não ter boas pessoas, quem é que hoje em dia quer ir para a política? Ninguém. Quem é que quer ter a sua vida escrutinada até ao tutano? Quem é que quer abrir o telejornal? Ninguém. Portanto, nós temos também um problema gravíssimo de falta de carreiras políticas sérias, porque não é atrativo, ninguém quer servir a nação, porque, sinceramente, eu acho que é muito, muito complicado e a maior parte das pessoas acham que não vale a pena. O Vítor tem toda a razão em que diz que como o IRC é progressivo, sobe, mas sobe em valor absoluto e não em rácio. E quando a gente ouve dizer, as grandes superfícies aumentaram os lucros em 20%, mas aumentaram os lucros em 20% em cash flows de quanto? Em EBITDAs, não é EBITDAs brutos, em percentagens de cash flow de quanto? Portanto, subir de 2 para 2,5 é uma subida de 25%, mas continua a ser um rácio não desejável.
e eu não me Muito vou bem. mais alargar. Sim, senhor. O Vitor Bento penso que quer fazer também uma pequena nota. Faz favor, Vitor, antes de Só passar. uma coisa a propósito da ligação à política, só Sim, para dar senhor, sim, senhor. 2 ou 3 dados. Primeiro, 40 a 50, 40 e tal por cento das famílias portuguesas não pagam IRS. Impostos verdade. pagam, não pagam IRS. Mais de 50%, 50 e tal, perto de 60% da população em idade de votar tem o seu rendimento diretamente dependente do Estado. Portanto, 16% das famílias pagam 80% do IRS. Portanto, isto só para verem as bases eleitorais. Portanto, a discussão sobre impostos não tem base eleitoral. E a discussão sobre despesas sociais tem uma base social altamente alargada. Muito bem. Pronto, vamos passar a uma segunda ronda para tentar ser rápido, porque pronto, o Vitor também tem que sair. Ana Paula Roque, queres dar aqui uma pequena nota, uma questão? Ana Paula também é uma industrial e uma empresária conhecida. Boa tarde. Tem Eu assim alguma corroboro, novidade para tentarmos cumprir o prazo, está bem? corroboro exatamente o que, principalmente a Isabel disse, portanto, na indústria, identifico-me completamente com os comentários que a Isabel fez. Nós, em termos ainda, a forte agravante do ano passado, de um aumento do custo do gás, sendo uma indústria de energia intensiva, de um aumento do custo do gás de 4 vezes mais em relação ao ano anterior. Portanto, de facto, aumentámos preços, mas as margens diminuíram. Temos, conforme tem estado a referir, um sistema fiscal muito penalizador, o IRC mais alto, 9 pontos percentuais em relação à média da OCDE, a despesa pública a aumentar, as grandes empresas, enfim, o nosso conceito de grande empresa, basta ter mais do que 150 colaboradores, ao contrário nos Estados Unidos, que é mais do que 500, e portanto uma grande empresa é uma pequena empresa a nível global. Mas, portanto, as nossas grandes empresas, que representam 0,1% do total, são muito pouco incentivadas a crescerem. Todos os apoios públicos são sempre muito mais orientados, dirigidos para as PMEs. Temos a população a envelhecer, os jovens a emigrarem, dos 50 mil licenciados por ano, 20 mil vão para fora, portanto 40% dos nossos jovens, e os melhores normalmente, vão para fora, 60% continuam a querer, querem continuar a estar fora. Temos um sistema fiscal que privilegia os jovens que ficam 5 anos fora do país, porque quando regressam pagam apenas 20% do IRS, portanto 5 anos, acho ótimo que eles tenham a experiência fora, acho que é fantástico, mas estar a promover, estar a incentivá-los a estarem 5 anos fora, estamos mesmo a incentivá-los a continuarem por lá, porque entretanto vão conhecer os príncipes e as princesas da vida e portanto já não querem voltar. Mas também não querem vir antes, porque já agora que estiveram fora, têm que estar os 5 anos para terem só os 20, para pagarem 20% de IRS quando voltarem. Portanto, aí é um sistema fiscal a dizer, vão-se embora, fiquem por lá. Tivemos o custo convosco, agora fiquem fora de Portugal, além enfim, da desagregação das famílias a nível social, tudo isso, mas de facto, em relação, enfim, só vejo uma situação pior a médio prazo, porque de facto vemos os jovens todos a sair e são os melhores, que normalmente vão para fora. Os doutoramentos em empresas também promovemos as candidaturas dos doutorados são muito mais beneficiados aqueles que dedicam ao conhecimento científico, pesa 50% quando se fazem alguma candidatura, do que aqueles que, por carolice, querem trabalhar nas empresas, fazem projetos nas empresas. Portanto, o próprio sistema incentiva a que eles estejam só na universidade. Portanto, é mais uma situação que devia ser mudada com urgência. O ensino profissional também, falamos também de uma falta enorme de quadros técnicos, também não temos ensino profissional em condições e, portanto, a produtividade das empresas, a eficiência, quando um colaborador entra, não sabe desempenhar o seu trabalho, pois claro, também é afetada porque não temos exercícios em condições, pessoas da manutenção, portanto é difícil de arranjar e requer um custo grande de adaptação em tempo e em dinheiro. Portanto, isto, enfim, é mais do mesmo, mas de facto eu acho que nós, enfim, falamos muito, mas depois temos que pensar como é que deveríamos mudar, porque de facto é muita conversa e pouca ação. É isso que eu sinto sempre e que sinto também que, enfim, sentimos todos um bocado incapazes
de alterar. E tínhamos que pensar como é que conseguimos fazer com que os nossos políticos alterem estas situações que estamos a ver que são completamente más para as empresas e que só tendem a ficar pior com o tempo. Não é? Muito A questão bem. do envelhecimento da população e dos jovens a sair, para mim, é flagrante. Obrigada. Muito bem, Paulo. E para acabar, portanto, depois pedimos o comentário final, que é do Luís, que é do Vítor, que é da Isabel. A Denise, portanto, que nos dá uma visão da academia também, portanto, para complementar a visão da Ana Paula. Força, Denise, agradecer alguma habilidade também, por favor. Boa tarde, felicito Jaime, felicito os oradores, que aliás conheço bem os três, e dirijo desde já, informo, não sei se me estão a ouvir bem. Estamos, perfeitamente. Pronto, gostei imenso e felicito-os, de facto são brilhantes, mas queria desde já dizer que eu na academia, e concretamente no ISCTE, e a Isabel e Jaime sabem porque vão ser oradores nessa pós-graduação, estamos a tentar ir ao encontro precisamente dos empresários em Portugal, nos vários territórios e na diáspora e na África lusófona, já que não há outra forma de chegar a eles, estamos a trazer empresários para participarem como oradores, não direi docentes, mas oradores, numa pós-graduação que vamos lançar em regime de e-learning, precisamente para tentar criar alguma literacia gestionária e alguma mudança de mentalidade junto de empresários e decisores político-institucionais, daqueles que trabalham nas políticas públicas e não nos partidos políticos. E dirigia desde já uma questão ao professor Vítor Bento. Não, o Vítor Bento já saiu. Muito rápida, que é o seguinte. Não, dirijo já a questão ao professor Vítor Bento antes que ele saia. Ele saiu, é isso que eu estava a dizer. O Vítor Bento teve que sair porque ele estava. Não, é que ele estava mesmo. Ele tinha que estar às 7h30 no local. Pronto, então dirijo a questão à Isabel, que aliás elencou uma série de problemas e uma série de soluções, coisa que é rara. Geralmente as pessoas identificam problemas, mas não apresentam soluções. E de facto Isabel tem esta característica de, com muita objetividade e muito conhecimento de causa, identificar problemas e soluções. E referiu a questão da sustentabilidade nos vários pilares, e Portugal, num dos principais índices de medição das marcas país, que é a minha área de investigação, docência e trabalho, está no 22º lugar em 170 países do mundo no âmbito da sustentabilidade. E, por exemplo, na questão cultural está em 5º lugar. Porquê? Porque Portugal está muito bem conotado como país que organiza grandes eventos, sabe organizar muito bem grandes eventos. Pronto. Mas eu colocava à Isabel a seguinte questão, muito concretamente em relação à sustentabilidade e aos jovens, porque são importantes para a revitalização dos territórios, a questão demográfica, o próprio pagamento de impostos que alimenta o Estado, por aí fora. Muito em concreto, a questão da sustentabilidade e dos jovens, focada nos vários territórios, e aqui também falo dos de baixa densidade, do interior, etc., que medidas concretas é que pensa que se deveriam implementar, medidas de política pública em articulação com as empresas e com a sociedade civil, que medidas é que pensa que se deveriam implementar para visar estes dois, para potenciar a sustentabilidade que Portugal oferece e para captar, cativar, não é só atrair, reter cá os nossos jovens, o nosso talento nos vários territórios e nas empresas e na investigação e em tudo aquilo em que precisamos. Muito obrigada mais uma vez e felicito também quem comentou, as pessoas que realmente realizaram intervenções, porque foram também muitíssimo enriquecedoras do debate e do meu conhecimento. Muito obrigada a todos. Bom, nós estamos a aproximar-nos das 7h30 aos poucos. Não sei se mais alguém quer fazer algum comentário. Portanto, ninguém manifestou vontade nesse sentido. Pronto, então Isabel, passamos assim e com o seu comentário terminamos, está bem? Para mantermos aqui o prazo habitual. Muito bem. Em primeiro lugar, obrigada à Paula e obrigada à Denise. Tudo que a Paula disse, e eu concordo. Eu há bocado não falei, mas a falha de quadros técnicos tem a ver também com a falha do nosso sistema educativo, que não foi pensado estrategicamente. Nós tivemos o crescimento, o nascimento das escolas técnicas e comerciais nos anos 50 e nos anos 60, nomeadamente, por exemplo, a minha terra tinha aqui em Famalicão, tinha 2 grandes escolas industriais, uma para o têxtil e outra para os relógios,
se todos se lembram, a boa reguladora. Portanto, deixou de haver isso, deixou de haver, ou há o 12º ano, ou há doutores. O intermédio dos técnicos desapareceu. Muito mal, porque não houve, lá está, uma política de educação alinhada com uma política industrial ou com uma política empresarial. Isto foi uma lacuna gravíssima de muitos que nos tutelam, sejam eles quem foram. Portanto, não houve essa vontade. O IRC não vamos falar, porque isso é um tema triste. E falo agora, o que a Denise perguntou, Denise, eu acho que é muito importante a universidade e os empresários e as universidades, mas eu também gostaria de ver as universidades a saírem da academia e irem às empresas, porque a academia ainda tem a noção que a indústria é um lugar sujo, um lugar desagradável, ruidoso, e não é. E era muito importante ver também da parte da academia o que se passa dentro da indústria e das empresas, mas principalmente da indústria, que é sempre quem tem a má conotação. Aliás, eu cada vez que abro o telejornal e falam em trabalho precário, eu vejo uma mulher atrás de uma máquina de costurar, a minha vontade é desligar a televisão, porque se há coisa que não é trabalho precário é uma costureira que demora 6 meses a formar, no mínimo. Portanto, há sempre uma deturpação e lá está. A imagem que os mídia e a comunicação social, mídia, passam é uma imagem também de greenwashing, é uma imagem falsa, completamente falsa, e a culpa também é das empresas que não ligam a seguir a explicar que aquilo não é trabalho precário e que demora muito tempo. Portanto, a culpa também é nossa. Nós, empresários, temos muita culpa, normalmente gostamos de estar calados, não gostamos de dar nas vistas e, por conseguinte, calamos muito do que se passa. Reter talento. Denise, quando souber como se retém talento, eu agradecia que me ensinasse, porque é realmente o maior problema que hoje em dia existe. Eu tenho... os jovens não se movem pelo que nós movemos. Os jovens querem outros desafios, falam em sustentabilidade sem saber o que isso é. Aliás, gostam de viajar, gostam de ter experiências e, portanto, para eles o andar de avião é sustentável, porque é uma coisa que eles gostam de fazer. Ter telemóvel também não é preciso lítio, porque é uma coisa que eles gostam de fazer. Portanto, eles estão muito, muito mal informados. Isto, eu digo sempre que as minas de lítio só deviam existir na Europa. Porquê? Porque é o único lugar do mundo onde há legislação ambiental adequada a que não seja altamente poluente ter uma mina. Porque se nós formos olhar para a África, onde 40 mil jovens e crianças trabalham em minas para que nós na Europa tenhamos telemóveis e computadores e etc, etc, somos uns grandes hipócritas. Mas not on my backyard. Podem fazer aí onde quiserem, mas cá não. O que é que eu penso? Eu penso que precisávamos de fazer quase que uma campanha nacional de informação sobre o que é sustentabilidade. O que é que realmente significa a pegada ecológica? Porque é que em Portugal não se consegue reciclar poliéster de roupa que vem do estrangeiro? Porquê? É muito simples, porque a roupa que vem do estrangeiro de poliéster tem produtos químicos que depois, quando é extrudida, não pode ser novamente tecida num produto novo porque não obedece às normas europeias. Pronto. E os jovens não sabem disto. Porque os jovens continuam a preferir ter 3 t-shirts a 5 euros do que uma só a 15. Porque nós também fomos educados, e os jovens que hoje em dia estão a consumir são jovens que nasceram na década dos 80, foram também educados a consumir. E a ter, eu penso que aqui somos todos mais ou menos da mesma idade, nós tínhamos um casaco para a semana e um casaco para o domingo. E pronto, era bom, durava e passava de irmão para irmão. Hoje em dia não, isso é impensável. Porque é fast fashion e fast fashion tem um custo muito menor, mas depois tem uma pegada ambiental e um custo ecológico brutal. Só que é muito difícil andar para trás. É óbvio que eu não quero que as pessoas voltem a viver nas cavernas, mas temos que repensar o nosso modelo de consumo. Eu pergunto daqui quem é que não ouviu o pai a resmungar todos os meses com a conta do telefone. E hoje em dia, quantos telemóveis é que nós temos com a internet, com não sei o quê? Se a gente fosse tomar numa casa o custo disso e compararmos com o que tínhamos, é brutal. Portanto,
há aqui diferenças que levarão certamente uma geração a voltarem a ser modificadas. Mas nós temos obrigação de informar. E temos a obrigação de informar os empresários, temos a obrigação de informar a academia e muito mais de informar os jovens, porque os jovens que hoje estão nos seus 20 anos é que vão mandar nisto tudo daqui a uns anos. E não tenho muito mais a dizer. Isabel, são 7h30 quase. Muito obrigado, Isabel, pela sua disponibilidade. O Vitor Benda já agradecia oportunamente. Acho que foi uma sessão muito simpática e muito oportuna e continuamos com as nossas discussões noutros fóruns, está bem? Boa semana para vocês e vamos ver se as coisas correm bem. Muito obrigado, está bem? A todos. Obrigado.